Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inspiração. Aqui você encontra mensagens especiais que vão te inspirar a agir, que vão te levar à ação. E aqui estamos com o nosso livro querido, Mensagens aos Jovens, lembrando que é para todas as pessoas, para todas as idades, porque aqui tem conteúdo e não importa a geração que você é, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 76. E lembrando que nós não estamos lendo todos os capítulos, a gente tá só dando os highlights especiais que eu vi na minha leitura, mas fica aqui o convite para você comprar na CPB, que ainda não patrocina a gente, mas compre, leia e você vai descobrir outros tesouros especiais que esse livro tem, tá bom? Fica a dica. Bom, capítulo 76 é o título Sinais de Nobreza. Aqui comenta sobre uma história que eu gosto muito, que eu já falei, que você que acompanha aqui, você sabe, tá ligado, que a minha história favorita da Bíblia, o meu personagem bíblico favorito é Daniel. E, assim, fica até uma questão pra você assistir os outros vídeos, não é? Fala assim, como assim? Onde ela falou? Vai lá ver, que tem coisa boa, te garanto, vai lá ver. Mas, enfim, Daniel e seus amigos. E aqui fala sobre quais características que eles tinham, que é muito interessante. Deus honra sempre a retidão. Os jovens mais promissores de todas as terras sujeitadas pelo grande conquistador foram reunidos em Babilônia. Ou seja, o que está falando de do povo hebreu especificamente, que agora eu já estou dando spoiler, mas do que a gente vai ler aqui, que eles foram levados como cativos para a Babilônia. Aí fala assim, ó. Todavia, entre eles destacavam-se os cativos hebreus. O porte ereto, o passo firme e gracioso, a aparência distinta, os sentidos não embotados, o hálito incontaminado eram todos sinais da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. Olha que interessante, aqui tem dois pontos que são muito especiais e muito importantes. Lembra quando a gente conversou sobre o para frente e para cima, a gente conversou sobre a dedicação total de viver todos os dias da nossa vida, dando o nosso máximo para glorificar a Deus? Acho muito interessante que uma das coisas que Daniel... na verdade, são duas coisas muito importantes que faziam com que Daniel ele tivesse essa integridade, que eu acho tão admirável, e tantas outras coisas dele. Fala que são duas relativamente simples, porém no mútil, que são, aqui ó. Ele tinha um regime alimentar simples, porque aqui quando a gente vê, ó, os sentidos não embotados é justamente isso. Eles tinham uma vida regulada em relação à sua alimentação e que isso oferecia para ele um discernimento maior das coisas. Não que a alimentação fosse um fim em si mesma, mas sim ela era um meio para que ele tivesse mais discernimento, não fosse controlado pelos seus impulsos carnais e sim tivesse a razão dominando as paixões da carne. E também ele tinha uma vida de oração. Então isso é muito interessante. O que quer dizer? Quando a gente se apega, quando a gente é fiel a Deus em todas as coisas. Lembra quando a gente falou sobre ser fiel no pouco, será no muito? Quando a gente é fiel nessas coisas, Deus, ele é muito misericordioso, ele é muito bondoso, porque ele não só fala para você obedecer e fazer as coisas, mas quando você faz, ele ainda te dá recompensas positivas. Não que você faz pela recompensa, não é isso que eu quero dizer, mas é como se fosse uma consequência ainda positiva para você. Então você vê que todas as coisas que Deus fala para que você faça é para que você viva uma vida boa, uma vida plena. E aqui entra uma coisa que eu tava pensativa, né, na época que eu li aqui, eu tava muito assim, momento super conversa aqui com você que tá aí do outro lado da telinha. Falei, gente, como é que funciona essas coisas, né? Será que a gente é determinado o que a gente vai ter de vida a partir da família que a gente veio? Como que essas coisas funcionam? Aqui responde, eu quero que você esteja ligadinho como eu. Fala assim, ó, a pura verdade no ditado, cada homem é arquiteto do seu próprio destino. Aqui fala o seguinte, ó, conquanto os pais sejam responsáveis pelo desenvolvimento do caráter, bem como pela educação dos filhos e filhas, é ainda verdade que a nossa posição e utilidade no mundo dependem em grande parte do nosso próprio posicionamento. Deus, ele não deseja que seus filhos sejam filhos que arrumem desculpas para a realidade que eles vivem, porque Deus nos dotou com capacidades suficientes para a gente superar esses desafios e honrar e glorificar o seu nome. Eu achei muito interessante também aqui algumas lições que a irmã White deixou pra gente, que, olha que coisa fundamental. Sabe o que tinha por trás de toda a vida que Daniel e seus amigos tinham? Qual que foi o ponto que deu a grandeza que eles tanto tinham? Fala assim, ó. Daniel e seus amigos, eles decidiram ser fiéis às lições recebidas na sua infância. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento da sua grandeza. Então veja, eles simplesmente tiveram uma vida coerente com aquela que eles professavam seguir. Eles simplesmente foram coerentes por meio do poder de Cristo. E eles, então, determinaram qual que seria o destino deles, não porque tem uma predestinação, mas sim
Porque com as nossas ações existem consequências. E isso é uma coisa que está enraizada uma com a outra, não tem como a gente desvencilhar. E olha que interessante, que finaliza dizendo o seguinte, ó. O chamado de Deus pra gente hoje, como jovens, como experiências de vida, não importa quem você seja, de onde você tá ouvindo a gente, inclusive fala aqui nos comentários que a gente quer saber, a gente é curioso, eu pelo menos sou muito curiosa, então põe que a gente quer saber. Fala o seguinte, ó. Deus os chama a efetuar uma obra que, mediante a sua graça, vocês podem realizar. Que é o quê? Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Apresentem-se na varonilidade, os homens, e a feminilidade, as mulheres, de que Deus os dotou. Manifestem uma pureza de gostos, de apetite e de hábitos que possam ser equiparados aos de Daniel, e Deus os recompensará com nervos calmos, mente clara, são juízo, viva percepção. E pra gente não esquecer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O meu desejo é que nessa nova semana que se inicia, você se apegue a Deus e fale, Senhor, me ajuda, transforma meu coração. Que o Senhor realmente possa fazer com que todas as reformas que devem ser feitas aqui aconteçam. E que, acima de tudo, eu possa ter o temor do Senhor. Não para ter a sabedoria simplesmente, mas para que eu consiga e possa viver uma vida que te honre e que te agrade todos os dias.